dos cariocas aí, quem que é aquela tartaruga na árvore? Da onde está não vai ficar na posição na tabela, que está meio fora do que se espera. Isso aí é óbvio, é o Vasco. Isso é evidente que é o Vasco. É claro que não é muito fácil as pessoas ouvirem isso agora, porque você olha a tabela e vê o Vasco colocado em quarto, né? Mas me parece evidente, se o Vasco continuar ali, vai ser uma tartaruga na árvore e uma tartaruga bem teimosa, porque é evidente que o Vasco tem um elenco inferior aos times que estão nesse bolo e a tendência é o Vasco não ficar. Continua o Vasco com, isso é um elogio, com alto índice de aproveitamento das chances criadas, né? O time cria chance e aproveita, o Cano especialmente. Os vascaínos ficam zangados comigo, muitos deles, porque eu insisto, o Cano é muito parecido como finalizador com o Hernani Brocador versão 2013. Inclusive, eu tenho os números dele, vou publicar no meu blog. É muito parecido, impressionante. Assim, os números são próximos demais. Hernani, 2013, não só na Copa do Brasil, que ele foi artilheiro e campeão, mas também no Brasileiro. E o Germancano nesse ano. Ontem ele jogou pegando mais na bola porque tinha o Ribamar. Ontem ele inovou o Ramon. Pois o Ribamar, que é um cara mais físico, mais dentro da área e tal, é um travante mais corpulento, e aí o Cano circulou mais, participou mais do jogo e tudo mais. Tocou mais na bola, bem mais do que a sua média. O cara que desequilibra é o Benítez, né? De novo teve participação importante, que foi no gol do próprio Cano, que finalizou 2 vezes para marcar, né? Coisa raríssima, que ele finalizou 2 vezes, porque pegou o rebote do goleiro para fazer o gol, o rebote do Cavalieri. Finalizou 3 vezes ontem, um chute fora da área. Foi o segundo chute fora da área dele no campeonato. O outro foi contra São Paulo. O Volpi defendeu. E os 2 arremates que geraram o gol. O Botafogo é um time muito jovem e que acho que acaba fraquejando e perdendo oportunidades no final. Por exemplo, estava ganhando o Atlético Paranaense de 1-0, tomou o gol e ainda teve um pênalti contra si no meio de semana e, por sorte, o Nicão isolou. Quase perde o jogo. E agora tomou 2 gols rápidos do Vasco, tomou o segundo, tomou o terceiro, ainda teve força para reagir, teve uma chance absurda e não aproveitou. Acho que peca um pouco assim pela juventude também o Botafogo, né? Com muitos garotos, muitos jogadores que também, né, tecnicamente não são brilhantes, então você tem uma média ali que tecnicamente não é muito boa, muitos jogadores novos ali com o Torre. Agora você vê também a diferença, né? Como o Botafogo joga contra o Vasco, muita gente comparou ontem com o Botafogo empatou com o Flamengo. Como o Botafogo jogou contra o Flamengo e como joga contra o Vasco? Comparem. Como que é o Botafogo contra o Flamengo? Como vai ser o Botafogo contra o Atlético Mineiro? Se fecha, se tranca, se retranca, porque contra o Vasco ele enfrenta o Vasco. Então o jogo fica um jogo de placar bailarino, 3-2, muita chance, poderia ser 3-3, se não fosse a ótima intervenção do Fernando Miguel no final. Mas a postura do Botafogo muda. E por que muda? Porque o Botafogo olha para o Atlético e fala: esse time aí é muito melhor do que o meu. Eu não posso enfrentar de peito aberto. Ele olha para o Flamengo e pensa a mesma coisa. Para o Vasco ele fala: aí dá briga. Eu posso encarar. Perdeu, mas encarou. Essa diferença é fundamental. Então, a comparação pura e simples é muito ingênua. Né? Como uma equipe como o Botafogo, que está lá na zona de rebaixamento, se comporta contra um time contra. Isso já responde a sua pergunta. É claro que o Vasco é o intruso ali à frente de Palmeiras, à frente do Flamengo, colado ali no São Paulo, com um jogo a menos, inclusive. Né? O Vasco pode chegar à pontuação do Inter, se vencer seu jogo atrasado, contra o Palmeiras. Se o jogo fosse amanhã e o Vasco vencendo, ele teria a pontuação do Inter. É excelente, é sensacional. O Vasco pode chegar daqui a pouco a 20 pontos. E antes de começar o campeonato, qual era a conta de todos os vascaínos? Chegar aos 43, 45 para evitar o rebaixamento. Hoje já pensa em mais. Pensar em Libertadores, em título, eu acho que é um exagero. Mas a possibilidade de brigar contra o rebaixamento vai ficando cada vez menor pelos ótimos resultados que vem obtendo. Agora, uma semana de 2 jogos, de jogos distintos do Vasco. Né? Você pega o jogo contra o Atlético Goianiense, foi muito ruim. O Atlético foi melhor o tempo todo e venceu bem São Januário. Ontem, um jogo bem brigado. Um jogo que poderia ter tido um outro resultado, não seria um absurdo. Não é que o Vasco engoliu o Botafogo, dominou completamente, não teve isso. Mas ganhou o jogo novamente. E ganha por quê? Porque tem um alto índice de aproveitamento. O que acontece com o Vasco é um negócio impressionante. Isso, repito, gente, é um elogio. Um time que cria menos oportunidades do que vários outros e as aproveita. É o oposto do que eu falei há pouco do Gabigol, né? Que tem que chutar 50 bolas para fazer um gol. Perde um monte de gol. O Cano não. O Cano aproveita e faz. O Vasco, em geral, tem sido assim. E ontem foi novamente. É uma fase muito boa, tem que aproveitar, pontuar ao máximo, tentar ficar o mais alto possível na tabela. Mas eu ainda acho que o Vasco, no longo prazo, aí, no médio e longo prazo do campeonato, a tendência é não ficar entre os times ali 4, 5 mais bem colocados, ficar um pouco abaixo, pelo menos.